Olá, meninos da primeira série. Na nossa aula de Sociologia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a relação entre os indivíduos e a sociedade, a partir do do conceito de fato social, certo? Aqui, logo no início do parágrafo desse ponto, o ponto 2 da página 42 do nosso livro de Sociologia, nós temos as seguintes perguntas. Como é possível que os indivíduos, com suas peculiaridades e diferenças, convivam em sociedade de maneira organizada? Quem é o responsável pelo funcionamento e pela maneira como se apresentam as diferentes instituições sociais, como a família e o Estado? Serão os indivíduos capazes de se rebelar contra as regras sociais e transformá-las? Ou, ao contrário, as regras sociais exercem uma força que restringe a capacidade de ação das pessoas? Perguntas como essas nos levam a refletir o que faz os indivíduos seguirem algumas regras, seguirem alguns padrões, e se comportarem de determinadas maneiras. A sociologia, ao discutir essa relação entre indivíduo e sociedade, a partir do final do século XIX, ela produziu três matrizes de respostas para essa questão, que podem ser simplificadas e compreendidas mediante o esquema que nós vamos ver na próxima aula. Este é o esquema. A sociedade determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais. 2. A sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. E 3. A sociedade e os indivíduos são expressões das contradições de classes e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em um dado período histórico. Esses são três pontos que faz com que os sociólogos tomaram, como matriz de resposta para as questões que nós elencamos ali no início deste ponto, desta reflexão, desta aula. O que faz com que as pessoas exerçam determinados papéis assim rigorosamente numa sociedade, Cada uma das respostas, elas vão se vincular a um pensamento social que construiu a sociologia clássica, ou seja, as correntes teóricas fundadoras, o início das correntes de pensamento que até hoje são reinterpretadas. Depois surgiram outras interpretações da sociologia, já agora no período contemporâneo, na nossa realidade, que procuram acompanhar o movimento das sociedades, E assim, é importante a gente pontuar que essa simplificação não representa assim, um esquema evolutivo. Na verdade, ela expõe assim, uma maneira de compreender como é possível construir teorias que explicam a forma como a sociedade interfere na vida dos indivíduos e como os indivíduos compreendem as ações da sociedade em relação à sua participação neste grupo e a participação dos demais membros de uma sociedade, certo? Aí nós vamos para o conceito de fato social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade, já na página 43. Diz o início do nosso texto. A procura pelo agente principal dos fenômenos sociais, ou seja, das coisas que acontecem que envolvem a sociedade e o indivíduo, é, na verdade, o movimento da ciência sociológica em busca do seu objeto de estudo. Toda ciência se ocupa de realidades e, portanto, necessita de um objeto próprio e independente para descrever e interpretar. Ou seja, toda ciência que se constrói
todo efeito, todo fato científico, né, que é construído, todo conhecimento científico, ele depende de uma determinada realidade, de um determinado fato, de uma determinada situação, para que ele possa ser interpretado, possa ser estudado, possa ser compreendido, né? E com a sociologia não é diferente, né? Ela se ocupa do movimento da sociedade, né? E esse movimento da sociedade é o objeto de estudo para a ciência sociológica, né? Ou seja, para a sociologia. Esse princípio da objetividade, ou seja, colocar a relação, os fenômenos sociais, as coisas que acontecem na sociedade como objeto de estudo da sociologia, ele foi estabelecido e sistematizado num primeiro momento por um rapaz chamado Émile Durkheim. Ele foi assim a primeira pessoa que, de certa forma, conseguiu sistematizar, né, e colocar assim os fatos, os fenômenos sociais como um objeto de estudo, né? Ele reconheceu na sociedade um conjunto de fenômenos que poderiam ser compreendidos separadamente das consciências dos indivíduos, nos quais se manifestavam e por meio dos quais eram interpretados. Ou seja, ele conseguiu observar que dentro dessa sociedade como um todo, que tinha um comportamento geral, que tinha toda essa situação, dentro deste grupo existia assuntos, questões, fatos pontuais que podiam ser retirados e interpretados de forma separada do contexto maior, né? Por exemplo, tem uma sociedade que tem a mesma religião, se veste do mesmo jeito, se organiza do mesmo jeito, mas ali tem um ponto, né, que aconteceu algum fato diferenciado. Então, esse fato ele pode ser separado de todo o contexto social para ser interpretado de forma isolada, certo? E esses pontos, esse fato que ele separa do grupo macro, né, esse fato isolado que ele retira dentro do grupo social, do contexto da sociedade para estudar, ele vai chamar de fato social, certo? Vamos ver o conceito. Os fatos sociais são formas de agir cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, a qual surge, assim, como um dado autônomo, que pode ser descrito, interpretado e explicado pela ciência com uma metodologia própria, o método sociológico. Por fatos sociais, entende-se o conjunto de normas, regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Os fatos sociais são identificados por 3 características principais. São exteriores aos indivíduos, né? Eles existem independente da vontade dos indivíduos. São coercitivos, impõem penalidades àqueles que não cumpram as suas normas. E gerais, estão presentes no conjunto da sociedade. Ou seja, os fatos sociais, né, os fenômenos que são considerados fatos sociais, eles são algumas formas de agir dentro de um contexto social maior que são autônomos, né? São descritos de uma forma autônoma, um pouco, digamos assim, que separada do contexto maior, que é o contexto da história daquela sociedade, certo? É uma espécie de novas regras, né? Novas normas que vão condicionar e orientar a ação individual, né? Para ser considerado um fato social, ele precisa ter 3 pontos. Ser exterior ao indivíduo, ou seja, tem que acontecer independente da vontade da pessoa. Ele precisa ser coercitivo, ter uma certa penalidade para quem não cumpre este fato. E ser geral, estar presente
não só para uma pessoa, mas para um contexto de um grupo social. Por exemplo, se a gente pensar que a ditadura militar aqui no Brasil como um fato social, né, se a gente pensar, por exemplo, a ditadura militar é um fato social? É. Porque a ditadura militar ela foi uma ideia constituída por um grupo de pessoas que se tornou uma regra de forma geral para o Brasil, né, dentro de um contexto de democracia. Ela é exterior aos indivíduos, independente da vontade das pessoas, da sociedade como um todo. Todos tiveram que seguir as normas, né? Era coercitiva, as pessoas que discordavam da ditadura sofriam penalidades, eram presos, espancados, e até torturados e até foram tirados do Brasil, e estava presente na sociedade como um todo. Então, isso pode sim ser entendido como um fato social, o acontecimento da ditadura militar aqui no Brasil. Tá? Aqui nós temos, neste quadro, um exemplo de sistema educacional, do sistema educacional como um fato social. Por que o sistema educacional, a escola, ela é entendida como um fato social? Porque a escola, ela tem os 3 pontos. Ela tem as disciplinas que já são regras estabelecidas e ensinadas, independente da vontade dos alunos. As disciplinas, elas existem, né? Existem regras de comportamentos para os alunos, regras de como proceder diante daquela disciplina, diante daquela situação, né? E é geral, as regras valem para todos, certo? E assim, esse sistema também muda algumas vezes, né? Mas ele muda independente da vontade, por exemplo, dos estudantes ou dos professores. Existe um poder maior que faz com que haja uma certa dinâmica na educação. Mas a gente vai percebendo que contempla os 3 pontos, né? Coercitivo, né? Independe da nossa vontade e as regras valem para todos, né? Para a gente entender melhor esse conceito, aqui nós temos aqui, por exemplo, a situação das leis. Né? O que acontece com a situação das leis? Aqui, inclusive, vocês têm uma foto do Justin Bieber, né? que é um cantor que foi preso por estar com álcool e drogas, né? Enfim. As leis, por exemplo, uma vez instauradas, uma vez que uma lei é aprovada, ela vale para todo mundo. Né? Para todo mundo que depende daquela sociedade. E quem não cumpre esta lei sofre uma certa punição. Né? Ao mesmo tempo, essa lei ela serve de conduta para todo mundo. Né? Todo mundo, concordando ou não, acaba seguindo as regras que foram impostas conforme aquela lei. Né? Assim, a gente pode perceber esses pontos, essas situações em muitas questões da vida da gente. Né? Por exemplo, a maneira como a gente se comporta em determinados ambientes, como eu me comporto na igreja, como eu me comporto na escola, né? A forma como a gente se veste, né? Em alguns lugares as pessoas usam roupa de um jeito, a gente usa de outro. A gente usa determinada roupa para ir para a igreja, outra roupa para ir para a praia, né? A intimidade com quem a gente trata as pessoas, como eu trato o juiz, como eu trato o prefeito, como eu trato o delegado, como eu trato o professor, né? Esses comportamentos pode parecer assim uma coisa automática, né? E pode até parecer como escolhas individuais, mas eles são estabelecidos socialmente. Existe uma regra maior que, de certa forma, estabelece esses conceitos e que a gente acaba obedecendo, né? Muitas vezes sem nem perceber. Essa força exterior, né? Que se impõe aos indivíduos, né? É exatamente ela que Durkheim vai compreender como o objeto próprio da sociologia. Né? Ele vai entender como objeto da sociologia essa ideia. Como é que as pessoas elas seguem determinados comportamentos se elas são... como é que pode se dizer? Se é meio que automático, né? Se é meio que as pessoas acabam nem se rebelando por uma determinada situação, porque para eles vão seguindo, vai levando bonde, e elas já fazem aquilo de forma automática, sem parar para refletir sobre isso. Né? Por que as pessoas adquirem comportamentos assim?
né? Ele vai dizer que a sociedade ela é anterior aos indivíduos, pois os comportamentos gerais e as dinâmicas sociais existiam antes deles e os conformam para além de suas características singulares. Ou seja, ele vai dizer que existem regras que já existiam, né? E que essas regras, quando as pessoas nascem, quando as pessoas estão dentro desta sociedade, fazem parte dela, né? As pessoas já seguem automaticamente, porque eles já nasceram dentro daquele contexto, né? E aí ele vai dizer isso que ele vai ser o objeto de estudo de Durkheim. E ele vai dizer o seguinte: as relações sociais como objeto de estudo da sociologia podem ser compreendidas com base na ideia de que o todo, ou seja, a sociedade, é mais complexo do que a soma das suas duas partes, os indivíduos e a sociedade, o indivíduo e a sociedade. É possível entender essa proposição tomando, por exemplo, uma máquina complexa. Vamos ver esses exemplos daqui a pouco. Mas o que ele quer dizer é que essas relações sociais, né, elas são compreendidas pensando na ideia de que a sociedade ela é muito mais complicada do que o simples fato de uma única pessoa, né, e a sua relação com um grupo de pessoas, né? Ela é mais complexa do que essa soma, né? A interferência de uma pessoa nas ideias de um grupo de pessoas. Tem muito mais coisas que estão envolvidas. Vamos ver os exemplos na última aula. Assim, em uma caixa encontramos todas as peças de um automóvel, mas cada peça separadamente não constitui um carro. Para que de fato exista um carro, isso é, para que ele funcione e seja reconhecido pela sua forma, característica e função estabelecida, é preciso que essas peças sejam montadas de maneira planejada, a fim de que cada uma peça, no caso, contribua com a existência do todo. Uma peça mal colocada comprometeria todo o objeto final, e então não haveria um carro, porque não existiria a função no meio de transporte. Vocês conseguem observar? Cada pecinha do carro tem uma função, mas essa peça sozinha ela não funciona. Para que esta peça funcione, para que exista o carro, é preciso que cada pecinha faça a sua parte, tá bom? E é mais ou menos nesse sentido que ele consegue compreender a sociedade. Que a sociedade é assim, cada indivíduo tem o seu papel. Porém, ninguém vai ver o papel individual de cada pessoa. Ou seja, cada grupo social, ele vai fazer a sua parte de forma que a sociedade como um todo funcione. A sociedade como um todo, ela só existe de forma perfeita se todo mundo ali dentro fizer a sua parte, certo? E aí, na medida que todo mundo faz a sua parte, todo mundo consegue se desenvolver dentro desta sociedade. A mesma metáfora ele pode colocar para um organismo vivo, por exemplo, uma pessoa ou um animal, né? Cada órgão do corpo ele cumpre uma função. E quando todos os órgãos do corpo estão funcionando, o corpo está saudável. Porém, se um desses órgãos tiver um problema, interfere no corpo todo, né? E assim, o corpo todo vai ficar doente, né? É desse jeito que ele quer dizer que é a sociedade. Se todas as pessoas dentro da sociedade fizerem a sua parte da forma correta, a sociedade em si funciona. Porém, se alguém fizer essa parte errada, a sociedade fica doente, fica deficiente. E isso é que ele vai chamar de relações sociais. Como as pessoas se comportam dentro desse contexto maior que é a sociedade. Certo? É mais ou menos isso que quer dizer o nosso texto de hoje. Né? Aqui é a referência do nosso livro. Vocês irão agora para o grupo para conversar um pouquinho mais com o professor sobre o assunto, ok?